Enquanto existem limites para o crescimento do corpo, a mente, ao contrário do corpo, pode crescer a cada ano de nossas vidas. E o segredo de crescer a mente é por meio de uma leitura ativa. Veja, não é de qualquer jeito, não se deixe enganar. Existe um método para isso, e ele faz toda a diferença. E vou revelar ele tintim por tintim nesse vídeo. Nesses dias, numa palestra, uma jovem de 20 anos me perguntou assim: Alisson, se você pudesse voltar no tempo e dar conselhos para o seu eu mais novo, qual conselho você daria? Pensei em alguns, e um deles seria mesmo o fato de aprender algo que está nesse vídeo de hoje, que é o tema desse vídeo de hoje. Mas saiba que não importa a sua idade, o que vem por aí pode fazer muito por você. Esse é um vídeo extremamente prático. Você vai sair dele sabendo as duas formas de leitura que são as mais eficientes e que mais podem fazer por você e sua vida. A forma de se ler dos grandes estudiosos. É uma super habilidade, baseado num dos maiores tratados sobre como ler livros já feitos. A obra foi escrita pelo filósofo e educador americano Mortimer Adler. Foi publicada pela primeira vez em 1940 e depois de uma revisão foi reescrita em 1972 com coautoria de Charles Van Doren. São 4 os níveis de leitura propostos. No vídeo 1 já abordamos os 2 primeiros níveis. Vou deixar o link dele ao final do vídeo. E não é só isso. Ao final vou revelar a chave de Adler em 4 perguntas para se ter a leitura mais perfeita, que é a leitura ativa. Agora, vamos aprender os poderosos níveis de leitura. Nível de leitura 3, a leitura analítica. A leitura analítica é a leitura propriamente dita, isto é, a leitura completa, plena, a melhor leitura possível. Os autores, parafraseando Francis Bacon, vão dizer que ler um livro analiticamente significa mastigá-lo e digeri-lo. A leitura analítica é destinada exclusivamente a entender o livro. Em outras palavras, elevar sua mente de um estado de entendimento inferior a um estado de entendimento superior. Desta forma, se sua intenção for apenas se divertir com a leitura, ou mesmo apenas se informar, uma leitura analítica não seria necessário. Portanto, ao ler um livro, é importante definir sempre o objetivo da leitura. Vamos às 9 regras da leitura analítica, de acordo com seus 3 estágios, que são 1. Descobrir o conteúdo, 2. Interpretar o conteúdo, 3. Criticar o conteúdo. Primeiro estágio da leitura analítica. Regras para descobrir o conteúdo. 1. Classifique o livro de acordo com o tipo e o assunto. 2. Diga sobre o que é o livro como um todo, com a máxima brevidade possível. 3. Enumere as partes principais em sua devida ordem e relação, e delineie essas partes assim como delineou o todo. 4. Defina o problema ou os problemas que o autor buscou solucionar. Segundo estágio da leitura analítica. Regras para interpretar o conteúdo. 5. Entre em acordo com o autor, interpretando as palavras-chaves do livro, o que significa identificá-las e descobrir como o autor as utiliza. 6. Aprenda as proposições principais, estudando as frases mais importantes. 7. Identifique os argumentos, encontrando-os ou construindo-os com base em sequências de frases. 8. Determine os problemas que foram resolvidos e os que não foram resolvidos. Quanto a esses últimos, verifique se o autor está ciente de que não conseguiu resolvê-los. Terceiro estágio da leitura analítica.
regras para criticar o conteúdo. 9. Não critique até que tenha completado o delineamento e a interpretação do livro. Muito importante, demonstre que reconhece a diferença entre conhecimento e opinião pessoal, apresentando boas razões para qualquer julgamento crítico que venha fazer. Não discorde de maneira competitiva. E agora, o nível mais poderoso de leitura. Nível de leitura 4. A leitura sintópica. É a forma mais complexa e sistemática de leitura. Pode ser chamada também de leitura comparativa. Nela, você tem que ser capaz de colocar diversas obras para dialogar. Você será capaz de fazer uma leitura analítica de diversas obras, relacionando-as umas com as outras. Isso é um grande desafio e uma capacidade muito poderosa, visto que um mesmo tema é abordado por diversos autores e em contextos diferentes. Como exemplo, pegue o tema livre-arbítrio. Muitos dos filósofos ocidentais mais importantes trataram dessa temática, como Platão, Aristóteles, Agostinho, Aquino, Descartes, Spinoza e Kant, com visões e contextos diferentes. A leitura sintópica deve ser realizada em duas fases. Uma é a preparatória e a outra é a leitura sintópica de fato. A preparatória. 1. Prepare uma bibliografia provisória do assunto escolhido, lançando mão de catálogos de bibliotecas, orientadores, professores especialistas no tema escolhido e bibliografias de livros. 2. Inspecione todos os livros da bibliografia provisória, a fim de averiguar quais têm a ver com o assunto que lhe interessa e para formar uma ideia mais clara desse assunto. 2. A leitura sintópica. 1. Encontre as passagens mais importantes dos livros selecionados na fase anterior. 2. Construa um consenso entre os autores abordados. 3. Estabeleça proposições por meio de perguntas que, segundo a sua interpretação, os autores respondem. 4. Delimite as divergências, grandes e pequenas, demarcando as respostas contrárias dos autores às diversas perguntas, estando eles de um lado ou de outro na divergência. 5. Analise a discussão, ordenando as perguntas e divergências, de modo a esclarecer ao máximo o assunto. Muitos leitores desconhecem por completo esses níveis. Agora, vou te dar uma chave mestra dessa obra para você ser um leitor ativo de verdade. Quanto mais ativo na leitura, melhor será o seu resultado. Essa chave mestra se divide em 4 perguntas. A prescrição principal da leitura ativa. Faça perguntas enquanto lê, perguntas às quais você mesmo deve tentar responder ao longo da leitura. Não são perguntas quaisquer e devem ser feitas na ordem que vai ser ensinado. Você deve fazê-las a respeito de qualquer livro. Vamos a elas. 1. O livro fala sobre o quê? Descubra o tema central do livro. Também é importante perceber como o autor desenvolve o tema a partir da organização dos principais tópicos da obra. 2. O que exatamente está sendo dito e como? Descubra as ideias e os principais argumentos que constituem a mensagem particular do autor. 3. O livro é verdadeiro, em todo ou em parte? Essa pergunta só pode ser feita depois de ter respondido às anteriores. Só é possível saber se algo é falso ou verdadeiro quando se sabe de fato do que ele se trata. Ao entender um livro, é natural que se forme um juízo sobre ele. 4. E daí? O livro foi importante para você? Ele faz alguma diferença na sua vida? Para os seus objetivos? Sejam eles escolares, acadêmicos ou de outra natureza. No fundo,
Essa pergunta sintetiza bem um leitor ativo e que lê de forma analítica. Essas perguntas dizem respeito mais a obras expositivas. Mas Alisson, você falou que poderia ser aplicada a qualquer livro. E pode. Os autores ensinam como adaptá-las para obras de ficção e mesmo poesia. Para saber isso e muito mais, você deveria mesmo ler essa obra. Você pode encontrá-la aqui ou no primeiro link da descrição. Além de aplicar os níveis de leitura sobre a obra, você também pode usá-la como um guia para consulta. Domine a arte da leitura e terá um mundo ao seu alcance. Na descrição também deixei o link para o vídeo com os outros 2 níveis de leitura. Não deixe de assistir, caso não tenha visto. Inscreva-se no canal, curta esse vídeo e até a próxima.